O Lar Adventista, capítulo 75. Guia dos Pais em Assuntos Sociais. Influências quase esmagadoras. A má influência em torno de nossos filhos é quase avassaladora. Ela lhes está corrompendo a mente e arrastando-os à perdição. O espírito da juventude é naturalmente inclinado à leviandade, e nos verdes anos, antes de o caráter estar formado e o discernimento amadurecido, manifestam frequentemente preferência por companheiros que exercerão nociva influência sobre eles. Pudesse minha voz alcançar todos os pais do mundo, e eu os admoestaria a não cederem aos desejos de seus filhos na escolha de companhias e associações. Pouco consideram os pais o fato de que essas perniciosas impressões são por eles muito mais prontamente recebidas do que as impressões divinas. Portanto, suas associações devem ser as mais favoráveis para o crescimento da graça e para que a verdade revelada na palavra de Deus seja estabelecida no coração. Sejam os jovens postos em meio das circunstâncias mais favoráveis possíveis, pois os companheiros que escolherem, os princípios que adotarem, os hábitos que formarem, decidirão a questão de sua prestatividade aqui e de seus interesses futuros e eternos, com uma exatidão infalível. O perigo da liberdade ilimitada. Pais, vossos filhos não são protegidos convenientemente. Nunca devem obter permissão para sair e entrar quando desejam, sem o saberdes ou consentirdes. A irrestrita liberdade que se confere às crianças desta época demonstrou ser a ruína de milhares. A quantos se permite ficar nas ruas à noite e os pais se contentam em ignorar os companheiros de seus filhos? Não raros são escolhidos companheiros cuja influência tende unicamente para a desmoralização. Sob a proteção da noite, rapazes se reúnem em grupos para aprender as suas primeiras lições em jogos de cartas de azar e para fumar e bebericar vinho ou cerveja. Filhos de pais religiosos se arriscam a entrar em bares para petiscar ou para qualquer outra extravagância semelhante e assim colocam-se no caminho da tentação. A própria atmosfera desses ambientes está impregnada de blasfêmia e poluição. Ninguém pode permanecer por muito tempo aí sem se corromper. É em virtude de tais associações que jovens promissores estão se tornando embriagados e criminosos. É preciso guardar-se contra as próprias fontes do mal. Pais, a menos que saibais que o ambiente é próprio, não permitais que vossos filhos saiam à rua depois de cair a noite a fim de se empenharem em competições esportivas ao ar livre ou para se encontrarem com outros rapazes com o propósito de se divertirem. Se esta regra for rigidamente imposta, a obediência se tornará habitual, cessando o desejo de extravagâncias. Os pais devem escolher as companhias dos filhos. Devem os pais lembrar-se de que a associação com os que têm moral frouxa e caráter vulgar exercerá influência perniciosa sobre os jovens. Se deixam de escolher para seus filhos companhia conveniente, se permitem que se associem com jovens de moral duvidosa, colocam-nos ou permitem que eles se coloquem em uma escola em que são ensinadas e praticadas lições de depravação. Podem achar que seus filhos sejam bastante fortes para resistirem à tentação, mas como poderão estar certos disto? É muito mais fácil ceder às más influências do que a elas resistir. Antes que se apercebam disso, podem seus filhos tornar-se imbuídos do espírito de seus companheiros e degradar-se ou arruinar-se. São grandemente aumentados os perigos da juventude ao serem os jovens lançados na sociedade de grande número dos de sua idade, diferentes em caráter e hábitos de vida. Sob tais circunstâncias, muitos pais se inclinam mais a afrouxar do que a redobrar seus esforços para guardar e reger os filhos. Em espírito de oração, unidos, pai e mães devem assumir a solene responsabilidade de guiar retamente os filhos. Tenham embora de negligenciar seja o que for, não devem jamais deixar seus filhos a errar livremente nos caminhos do pecado. Muitos pais permitem que os filhos saiam e façam o que desejam, divertindo-se e escolhendo más companhias. No juízo, esses pais saberão que seus filhos perderam o céu porque não foram conservados dentro das restrições do lar. Onde passam a noite?
Todo filho e filha deve ser chamado a contas quando se acha ausente de casa à noite. Os pais devem saber em que companhia andam os filhos e em que casa passam eles os serões. Alguns filhos enganam os pais com mentiras, a fim de ocultar sua errada direção. A erva má predomina em campos não cultivados. Pais e mães muitas vezes deixam os filhos escolher seus próprios entretenimentos, seus companheiros e sua ocupação. O resultado é aquele que razoavelmente se poderia esperar. Deixai inculto um campo e crescerão espinhos e cardos. Nunca vereis ali uma delicada flor ou um arbusto primoroso, apontando acima das ervas más e de mau aspecto. A sarça inútil cresce viçosa sem trabalho ou cuidado, ao passo que as plantas valiosas ou próprias para o uso ou enfeite exigem completo cuidado. Assim é com os nossos jovens. Se se deseja formar hábitos corretos e estabelecer retos princípios, há uma fervente obra a ser feita. Se se deseja corrigir hábitos errôneos, requer-se na realização da tarefa diligência e perseverança. Habituar os filhos a confiar no discernimento dos pais. Pais, resguardai os princípios e hábitos de vossos filhos como a menina dos vossos olhos. Não permitais que se associem com qualquer pessoa cujo caráter não conheçais bem. Não consintais que tomem intimidade antes que estejais certos de que isso não lhes fará mal. Acostumai vossos filhos a confiarem em vosso discernimento e experiência. Ensinai-lhes que vós tendes percepção mais clara do caráter do que eles em sua experiência podem ter, e que vossas decisões não devem ser desatendidas. Contenção firme, mas bondosa. Não devem os pais ceder às inclinações de seus filhos, mas seguir o caminho claro do dever que Deus traçou, restringindo-os com bondade, negando com firmeza e determinação, mas também com amor no que respeita a seus errôneos desejos, guiando com oração fervente e perseverante esforço os seus passos do mundo para o céu. Os filhos não devem ser deixados a vagar pelos caminhos a que estão acostumados, a penetrar nas avenidas que se abrem por todos os lados, afastando-se do caminho reto. Ninguém está em tão grande perigo como os que não reconhecem qualquer perigo e não têm a paciência da cautela e do conselho. Guardai vossos filhos de toda a influência objetável possível, pois na meninice eles são mais prontos para receber impressões, seja de dignidade moral, de pureza e docilidade de caráter, seja de egoísmo, impureza e desobediência. Uma vez influenciados pelo espírito de murmuração, orgulho, vaidade e impurezas, e a nódoa poderá ficar indelével pelo resto da vida. É em virtude da falha educação do lar que os jovens são tão pouco dispostos a se submeterem à devida autoridade. Eu sou mãe. Sei por isto o que digo quando afirmo que os jovens e as crianças não estão apenas mais seguros, porém mais felizes, sob salutar restrição do que quando seguem suas próprias inclinações. Visitas desacompanhadas não é aconselhável. Alguns pais se enganam em dar a seus filhos demasiada liberdade. Têm por vezes tanta confiança neles que não lhes veem as faltas. É errado permitir às crianças, com certa despesa, fazerem visitas à distância, sem estarem acompanhadas dos pais ou de um guardião. Isto tem um mau efeito sobre elas. Chegam a pensar que são de muita importância e que lhes pertencem certos privilégios e, caso estes lhes não sejam concedidos, acham que estão sendo tratadas injustamente. Referem-se a crianças que vão para lá e para cá e têm muitas regalias, ao passo que elas as têm tão poucas. E a mãe, receando que os filhos a julguem injusta, satisfaz-lhes os desejos, o que se demonstra, afinal, grandemente nocivo para eles. Visitantes jovens, não tendo sobre si os olhos vigilantes dos pais para verem e corrigirem suas falhas, recebem muitas vezes impressões que levará meses para apagar. Como enfrentar conselhos imprudentes? Mantende vossos filhos no lar, e se alguém disser, assim seus filhos não aprenderão como conduzir-se no mundo, dizei a vossos amigos que não estáis preocupados com o assunto, mas que desejais levá-los ao mestre em busca de suas bênçãos, tal como as mães do passado fizeram.
Dizei a vossos conselheiros: os filhos são a herança do Senhor, e quero mostrar-me fiel à tarefa que me foi confiada. Meus filhos devem ser criados de maneira que não sejam abalados pelas influências do mundo, mas possam, quando tentados a pecar, dizer um forte e sincero não. Dizei a vossos amigos e vizinhos que esperais ver vossos filhos dentro dos muros da bela cidade. Fortes provas estão diante dos jovens. Os filhos devem ser instruídos e educados de maneira que possam calculadamente enfrentar dificuldades, a aguardar tentações e perigos. Devem ser ensinados a manter controle sobre si mesmos e a vencer galhardamente as dificuldades, e se não se precipitarem voluntariamente para o perigo, nem se colocarem desnecessariamente no caminho da tentação, se evitarem más influências e o convívio dos viciosos, e forem então compelidos inevitavelmente a estar em companhias perigosas, terão resistência de caráter para ficar firmes ao lado do direito e conservar os princípios, e sairão no poder de Deus com sua moral imaculada. A força moral da juventude que foi devidamente educada, pondo eles em Deus sua confiança, estará à altura de resistir à mais forte prova.